Velho Nerd na área, hoje vamos falar sobre uma HQ que me pegou de jeito, porque o Ronaldo aqui, não o Velho Nerd, mas o Ronaldo mesmo, é um apaixonado por futebol. Se tem uma coisa que me trouxe para o jornalismo, foi o esporte. E durante muito tempo, aqui em Belém do Pará, na capital paraense, eu pude cobrir inúmeros jogos de remo, paysandu, tuna, outras modalidades esportivas, enfim. E por que eu tô falando sobre esporte? Exatamente porque chegou para mim nos últimos dias esse quadrinho que conta a história de ninguém menos que o anjo das pernas tortas, Garrincha, um dos maiores camisas 10 de todos os tempos. Quando eu falo camisa 10, é aquele jogador meio-campista que avança para o ataque sem medo de ser feliz e deixa os adversários na saudade. Seja no Botafogo ou pela seleção brasileira, onde o Garrincha conquistou o bicampeonato mundial em 58 e 62, temos uma verdadeira fera em mãos numa história em quadrinhos que você precisa conhecer. Bora falar então de Garrincha? E para você que está chegando agora aqui no nosso Velho Verso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer conteúdos como esse aqui. Mas antes de falar um pouco sobre a história do Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, precisamos reconhecer e aplaudir o trabalho gráfico das editoras Ultimato do Bacon e Universo Fantástico. Essa obra tem um acabamento lindo demais. Tem quadrinhos, galera, que não importa tanto assim o acabamento, porque eles têm uma história tão forte, tão incrível, que a capa é o que menos importa. Nesse quadrinho do Garrincha, tudo importa. Afinal de contas, é um produto oficial do Botafogo, um produto licenciado, e a gente pode, olhando logo na capa da HQ do Fabiano Santos e do Samuel Bono, tá aqui o verniz localizado. Quando a gente abre, a capa cartão traz o Garrincha criança, e chegando lá no final a gente vai encontrar o Garrincha já campeão, adulto, trajando o uniforme do Botafogo do Rio de Janeiro. E foram atrás, inclusive, aqui no prefácio da HQ, do José Carlos Araújo, o garotinho, que, para quem acompanha o radiojornalismo esportivo, é uma verdadeira fera. Com o reconhecimento de toda a crônica esportiva, o garotinho foi lá e trouxe quem é um pouco do Garrincha aqui na introdução da HQ. E temos aqui a irmã do Garrincha flagrando o futuro craque atirando uma pedra num passarinho, e esse passarinho se chama Garrincha, e daí vem o apelido do famoso Mané. Tem toda essa introdução para que a gente saiba quem é de fato o Mané Garrincha. E o roteiro, gente, tanto falando da parte gráfica quanto do que a gente tem aqui da história sendo contada, é uma primazia também. Temos o melhor da vida do Garrincha sendo contada. Exatamente no início da carreira do Garrincha, ele está aqui jogando futebol pela fábrica onde ele trabalhava. Tem até aqui, olha só, um Último Boteco. É uma referência ao Ultimato do Bacon, tá aqui em cima. Um boteco, né, onde ele ia tomar umas depois das vitórias pelo time da fábrica, né, onde ele trabalhava. Tem essa referência ao Ultimato do Bacon aqui e outras referências ao longo do quadrinho, mas o mais legal é entender como foi que ele saiu
desse time de uma fábrica, com todas as dificuldades que ele tinha com relação à estrutura física, porque não é à toa que o Garrincha é chamado de o anjo das pernas tortas. E a gente tem, gente, aqui exatamente o Arati, lateral do Botafogo, que foi observar o Garrincha jogar num campo de futebol amador, mas quem leva de fato o Garrincha para a capital para que ele fizesse o teste no Botafogo e posteriormente recebesse a aprovação dentro do Botafogo para fazer parte do time do Botafogo, é o Eurico Salgado, um sócio do clube que apostou alto no potencial do Garrincha. Todo mundo contestava o fato de o joelho do Garrincha não ser essas coisas, de ele ter uma perna menor que a outra. Fisicamente, qualquer dirigente de clube olharia para o Garrincha com um olhar de desconfiança. Porém, não foi o que aconteceu no Botafogo. Ele fez o teste, foi aprovado e o resto da história, quem acompanha futebol sabe exatamente o que aconteceu. E o interessante dessa HQ, a gente parece que está folheando jornais antigos da década de 50, 60, só que colorizados. E o mais interessante é que, por mais que você não seja um fã de futebol, que você não seja um apaixonado pelo esporte bretão, quando você vê a trajetória do Garrincha sendo contada aqui, o momento em que ele conquista os primeiros títulos no Botafogo, que ele vira alguns jogos considerados assim impossíveis de essas viradas acontecerem, e todas as manchetes nos jornais do Garrincha como o grande nome do futebol brasileiro. Claro que a gente tinha nesse mesmo período outros atletas, o Djalma Santos, o Diamante Negro, o Vavá, o Zagallo e o Pelé, com quem o Garrincha vai fazer dupla na seleção brasileira, vai jogar junto no ataque da seleção. Tínhamos tantos nomes incríveis, mas alguém no Botafogo fazendo esse sucesso. E a magia do Garrincha, que se a gente for criar um comparativo para dias mais recentes, se assemelha muito ao que o Ronaldinho Gaúcho fazia pela seleção brasileira. Então, é muito interessante ver a trajetória de superação do Garrincha e toda a gama de pessoas que foram sendo cativadas por ele. Inclusive, a gente tem aqui torcedores ilustres do Botafogo que imediatamente se renderam ao futebol do Garrincha. Temos o La Penha, a Beth Carvalho, várias personalidades botafoguenses aparecendo aqui na HQ também. E homenagens a outros clubes que cruzaram o caminho do Garrincha. Homenagens mais ou menos, né? Porque a gente vai ter geralmente esses clubes perdendo para o Botafogo. E a história é a história de superação de um verdadeiro campeão. Quando a gente chega aqui no momento em que a Copa de 58, a primeira conquista do Brasil, vai sendo mostrada com todo o contexto dos médicos da seleção brasileira olhando para os joelhos, para as pernas do Garrincha de forma desconfiada, é bem interessante a gente passar a perceber que não é uma dificuldade física para quem tem vontade, para quem tem garra, para quem tem um sonho diante de si, que vai ser um obstáculo intransponível. E por mais que o Garrincha por muitas vezes fosse desencorajado a continuar jogando, ele ia lá, se superava, mostrava para as pessoas que ele era capaz e, de fato, ao longo aí da sua trajetória como atleta, ele foi um dos maiores. Está aqui o Pelé também no quadrinho do Garrincha. Esse aqui é o Aranha Negra, goleiro da União Soviética, um dos adversários do Brasil na Copa de 1958. E vamos ter, claro, as conquistas da seleção brasileira também sendo mostradas aqui, as primeiras conquistas da seleção canarinho. Olha aqui
o Garrincha junto com o Pelé, melhor jogador do campeonato carioca. Enfim, galera, é um quadrinho para você se impressionar. Outra referência aqui, olha, aos quadrinhos daquela época, temos a Mônica com a sua turma aqui. Eu acredito que este é o Sidney Guzmán da Panini, também homenageado aqui no quadrinho. Então, assim, é um quadrinho que rende homenagens a muita gente, talvez algumas dessas pessoas envolvidas no lançamento desse quadrinho. Vale muito a pena você ir atrás. Sabe aquele filme que mostra a trajetória de uma equipe esportiva que se superou, ou de um atleta propriamente, que se superou ao longo da sua trajetória e foi um atleta vitorioso? A gente tem isso em quadrinhos aqui com o Garrincha, só que com uma história leve, realmente muito divertida. São mais de 100 páginas para você se divertir. De repente chamar o seu filho, o seu sobrinho que gosta de futebol e não tem ideia de quem foi o Garrincha, conhece apenas Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, o Haaland, essa geração mais recente, mas não tem ideia do tesouro que é a história do Garrincha para o futebol mundial. Então apresente para o seu filho, para o seu sobrinho, para sua esposa, para quem você quiser. É um excelente presente para você introduzir o futebol na vida de alguém, ou para você que tem aquele parente botafoguense, que ama a seleção brasileira e tem saudade dos tempos de alegrias que a seleção brasileira nos dava. Esse aqui é o presente ideal. Garrincha com roteiro de Fabiano Santos, arte de Samuel Bono. Parabéns, Ultimato do Bacon, universo fantástico. Eu espero que muitos quadrinhos assim sejam lançados. E como palmeirense, já fico na torcida para uma HQ do Ademir da Guia, do Marcos, do Abel Ferreira, por que não? Dessa turma que faz e acontece com o Verdão, lá da capital paulista. Esse é um desejo do Velho Nerd, mas tudo bem, fica por aqui, quem sabe, né? É isso, galera. Muito obrigado a todos que estiveram aqui durante esse vídeo. Compartilha com a galera, curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Você gosta de quadrinhos com essa temática esportiva? Eu espero que sim, são sempre sensacionais. Esse aqui é mais um para a coleção do Velho Nerd e que eu já guardo com muito carinho também aqui no meu coração. Até a próxima, obrigado! Fui!